Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Questão 106, prova azul, Enem 2020. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Daqui a pouco eu volto para explicar para vocês a figura aqui, tá? Mas vamos continuar. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metros cúbicos. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, eu tenho aqui que explicar para vocês vários conceitos interessantes, além da análise dos dois gráficos, né? Então percebam. Eu tenho aqui a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta Pascal, não é Pascal não, é Pascal, que corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? Porque a pressão ela pode ser dada em newtons por metros quadrados. Isso porque a pressão é força sobre área. A força é dada em newtons e a área é dada em metros quadrados. Sendo que essa definição também, o newton sobre metro quadrado, eu posso chamar de Pascal, né? PA. O que acontece aqui na figura? Nós temos a pressão atmosférica, nós temos a profundidade em que o mergulhador se encontra, que são 50 metros de profundidade. Nós temos aqui essa distância de 30 metros em relação a essa base dessa parede aqui, e nós temos o bolsão de ar, que foi onde ele ficou, aqui dentro. Isso aqui tudo é preenchido por água e aqui nós temos a rocha. Então ele aqui, ele está submetido a uma pressão total. Porque ele está submetido à pressão da coluna da água, pressão do líquido, ou pressão hidrostática, que a gente chama, e está submetido também à pressão atmosférica, né? Lembrando que a pressão absoluta ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade local e vezes a altura, que nesse caso aí seria a profundidade em que eles se encontram, tá? Então o que acontece aqui? O que nós temos que analisar é o seguinte, é que, por curiosidade, certo? Por curiosidade, a cada 10 metros de coluna de água, isso aqui ajudaria a resolver
cada metro de coluna de água, ou seja, quando se você entrar num espaço, né, um rio, um lago, e se você mergulhar 10 metros de profundidade, você vai estar sendo submetido a uma atmosfera. Quer dizer, no caso aí, se você mergulhar 10 metros, a pressão total que está sendo exercida sobre o teu corpo é de 2 ATMs. Uma ATM do ar e uma ATM da coluna de 10 metros de altura de água, certo? Então, no caso aqui, a cada 10 metros, você tem aqui uma ATM que é adicionada. Então, vamos lá. Na segunda parte da questão, ele falou sobre a necessidade que o organismo teve da descompressão. Por que isso ocorre? É porque à medida que você vai mergulhando, então note aí que ele estava mergulhado a 50 metros de profundidade. Isso significa dizer que foram acrescidas ou está sendo exercidas sobre o corpo exatamente 5 ATMs da coluna de água, porque eu tinha dito para vocês que a cada 10 metros, então, a pressão é de 1 ATM, acrescido 1 ATM de pressão sobre o corpo. Como ele está a 50 metros de profundidade, ele está a 5 ATMs, mais a pressão atmosférica do ar. Então, nesse espaço onde ele se encontra aqui, ele se encontra aqui, ele está sendo submetido a 6 ATMs, 6 atmosferas. Só que o que acontece é o seguinte: essa pressão que está sendo exercida sobre ele, de um certo modo, vai exigir que internamente o organismo dele compense essa pressão enorme. Então, ele não vai sentir nenhum problema, aparentemente, porque internamente o organismo dele está equilibrando essa pressão externa. Então esse equilíbrio faz com que não haja danos ao organismo dele. Acontece que se ele, de onde estiver, se ele subir abruptamente para a superfície, então podem acontecer uma série de danos ao organismo dele. Então é necessário que haja descompressão, que o corpo dele volte à condição normal da temperatura, da pressão atmosférica, para que ele possa voltar ao convívio normal dele. Porque se ele subir à superfície com essa pressão de 6 ATMs, então vai haver um desarranjo físico em relação ao organismo dele. O organismo ele não vai suportar essa descompressão. O que seria essa descompressão? É você estar com 6 ATM e ter que voltar para 1 ATM. E aí percebam um detalhe. Aqui eu já estou dando a solução, basicamente a solução da questão. Só vou precisar fazer umas adequações de medidas. Mas ele aqui, ele está sendo submetido, a 5 ATMs mais uma, 6 ATM. Lembrem-se do chamado princípio de Stevin. Princípio de Stevin. O princípio de Stevin, ele fala sobre a questão da variação de pressão atmosférica, certo? Que é o que nós vamos calcular aqui. Então, por exemplo, se você tem um líquido, certo? Se você tem um líquido dentro de um recipiente e você tem aqui um ponto A e um ponto B, a variação de pressão aqui, ela vai ser igual à aceleração da gravidade
a densidade do líquido e a essa diferença de altura, que eu vou chamar aqui de pressão ΔH, certo? Então, esse princípio aqui, ele diz que se você tem dois objetos dentro de um líquido, a pressão exercida sobre ele, sobre o corpo que se encontra mais profundo, ela é dada pela variação da medida da altura dos dois corpos. Então, você, no caso aqui, essa pressão ela vai ser a diferença entre esse aqui e esse aqui. Então, percebam que aqui você tem a pressão da coluna menos a pressão que está aqui nesse ponto. Então, isso aqui daria o seguinte: a densidade da água, que eu vou chamar de P, que na verdade é o φ, a aceleração da gravidade e a diferença de altura. Então, essa variação de pressão aqui vai ser igual a 1000, porque ele disse que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade local é 10, que ele também deu para a gente. E a diferença de altura aqui dá 50 menos 0. Então, essa diferença de altura aqui vai ser 50 menos 0. Então, esse delta P, que é a variação de pressão, vai ser de 1000 vezes 50 menos 0 dá 50, vezes 10 dá 500. Ou, em outras palavras, isso aqui seria 500 vezes 10 à terceira pascais ou metro por segundo, Newton sobre metros por segundo. Acontece que ele deu um gráfico aqui, e esse gráfico que vai servir para mim, ele está em quilopascais, né? Então, no caso aqui, 10 à terceira, 1000, certo? 10 à terceira é 1000. 1000 em grego quer dizer quilo, quilograma, 1000 gramas, quilômetros, 1000 metros. Então, eu posso transformar esse 10 à terceira em Q ou K, e você tem essa resposta como sendo quilopascal. Eu substituindo o 10 à terceira, que é 1000, pelo prefixo K de quilo. O que eu vou fazer? Eu agora vou analisar nesse gráfico aqui, onde é que está o 500 kPa, que está aqui. E no gráfico eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar, analisar até aqui, e daqui eu vou associar para ver qual é o número que ele se associa. Ele se associa aos 60 minutos. Então, a resposta correta é a letra C. Ok? Então, nós temos aqui a resolução da questão, tá ok? Foi preciso que apenas que eu calculasse qual era a pressão que estava sendo exercida nele, que variação de pressão era essa, entre a pressão atmosférica e a pressão da coluna. Note que se você fosse pegar aqui, você tem aqui 5 atmosferas, com mais uma, 6. 6 menos uma atmosfera, quer dizer, ele aqui nesse ponto,
ele está sobre 6 atmosferas, menos uma atmosfera, que daria 5. Então 5 atmosferas corresponde a 500 mil Pascal ou 500 mil newtons por metro quadrado. Só que o gráfico que ele pediu para me analisar, ele é um gráfico que está em quilopascais. Então eu tenho que transformar, cada quilopascal tem 1000 pascais. Então por isso que eu tive que fazer essa transformação, tá, ok? Outra coisa também aqui, por que ele estando aqui no bolsão de ar, por que eu tive que considerar ele aqui? É porque, de acordo com o princípio, a pressão atmosférica, a pressão total que está sendo exercida nesse ponto A é a mesma que está sendo exercida nesse ponto B aqui. Então a pressão no ponto A e a pressão no ponto B é a mesma. Quer dizer, se a pressão sobre o mergulhador aqui é de 6 atmosferas, ele estando aqui dentro também será de 6 atmosferas. Esses 30 metros aqui, eles não vão interferir no cálculo. Muito cuidado com isso, que às vezes o Enem, ele costuma colocar informações na questão e que pode levar o candidato a utilizá-las sem necessidade. Porque o que você, no caso aí, o que você precisava para compreender essa questão seria a questão do princípio de Steve, a diferença entre pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que a coluna de líquido exerce sobre o corpo. A pressão que ela exerce sobre o corpo, no caso dessa figura aqui, seria essa altura da coluna, 50 metros, vezes a densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico, e vezes a aceleração da gravidade, certo? A pressão total, ela é a pressão hidrostática, que eu escrevi aqui, está aqui pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica. Pressão hidrostática não tem, a não ser matematicamente, é que eu consigo isolar ela do cálculo. Mas quando eu mergulho, né, num lago ou num tanque, eu automaticamente estou sendo submetido à pressão total, a pressão atmosférica e a pressão hidrostática. É por isso, pessoal, que quando a gente mergulha a uma certa profundidade, a gente começa a sentir que os ouvidos eles começam a dar um sinal. O que está acontecendo ali? À medida que você vai aprofundando, você vai aumentando a pressão externa sobre o teu corpo. E aí o que acontece? O corpo ele precisa equilibrar essa pressão. Então, quando você sente como se fosse ar nos ouvidos, né, como se fosse ficar moco ou moca, na verdade ali está acontecendo um fenômeno de equilíbrio de pressão interna do teu organismo com pressão externa. É a mesma coisa que acontece quando você vai num voo de avião. Então, quando você chega a uma determinada altura, ou até mesmo quando ele está arremetendo no início do voo, quando ele está ganhando altura, você percebe essa mudança. Exatamente porque está havendo uma mudança de pressão. Exatamente sobre os corpos que estão dentro do avião. Então, do mesmo modo, é o que ocorre dentro de água. A descompressão ela é necessária para que o seu organismo ele volte ao normal. É tanto que uma empresa como a Petrobras, por exemplo, os mergulhadores, antigamente, eles tinham um limite para mergulhar. Então, esses mergulhadores, para eles poder fazer um serviço a uma certa profundidade, eles tinham que passar aproximadamente 24 horas numa câmara de compressão. E exatamente para que eles, antes de mergulhar, atingissem a pressão que estaria sendo exercida no ponto onde ele fosse trabalhar. Então, quando ele saía da câmara de compressão para realizar o trabalho,
o organismo dele estaria submetido à mesma pressão que estaria quando ele saísse da câmara. Então, quando ele mergulhava, ele não sentia, porque se ele tivesse a 50 metros de profundidade, ele estaria com 6 atm de pressão sobre ele. Então, ele saía da câmara de compressão com essas 6 atm, porque aí o organismo não precisaria equilibrar. Quando ele terminava o serviço, que ele voltava, ele tinha que ir para a câmara de descompressão para poder o equipamento ele voltar ao normal. É tanto que geralmente o mergulhador, a aposentadoria dele é uma aposentadoria que ocorre num tempo menor. Por quê? Porque como ele nesse período o organismo dele passava por um processo de compressão e descompressões periodicamente, então isso gerava fenômenos, por exemplo, na pele, em que a pele ela perdia elasticidade. Então, às vezes, a pessoa chegava com 35 ou 40 anos de idade com as feições de uma pessoa de muito mais idade. Então, isso ocorria em função da pressão a que ele tinha que se submeter e imediatamente após a descompressão que deveria existir para compensar todo o processo que ele teve que sofrer para ter condições de trabalhar na profundidade em que ele se encontra.